Oi, pessoal! Estamos no nosso quarto episódio do nosso podcast e hoje está um pouquinho diferente. Hoje eu tô desse lado, a Anne do outro. Estamos com uma convidada super especial. Exatamente. Mudamos um pouquinho só para ser diferente, para descontrair. Hoje a nossa convidada, mais do que especial, cliente, amiga de casa, de fazer sushi, ó. Inclusive precisamos, né? Marcar o sushi. Marcar. É a Fran, lá da Biofórmula. E a ideia do nosso podcast de hoje é porque essa semana eu escutei um memezinho dizendo assim: as crianças do Covid já vão completar 5 anos. E a gente lembrou que a época do Covid foi um momento marcante na vida de 100% das pessoas, mas principalmente de quem teve filhos, de quem passou por alguma coisa nesse período, para quem tem alguma coisa para contar pra gente. Então preparem os lencinhos, porque tem uma história ali. Ela nem começou e eu já tô arrepiada. A história da Fran é encantadora e ela vai contar pra gente um pouquinho. Até tem muita coisa que a gente nem sabe, né, Fran? A gente conhece, assim, ela e conhece a história, mas é bem superficial, então a gente vai conhecer junto com vocês. Bem-vinda, Fran. Ai, muito obrigada. Bem-vinda. Obrigada mesmo, tô muito feliz pelo convite. E compartilhar, né, essa história de superação, essa história que marcou demais, assim, a nossa vida. Eu falo que eu sou uma pessoa antes do Covid e depois do Covid, porque o Covid marcou demais a minha vida. Foi de forma positiva, foi um momento assim, muito difícil, mas depois foi positivo, porque a gente teve o nosso milagre, né, que é o Vicente. Hoje ele tá com 4 aninhos e tá super bem, super saudável, então assim, foi só milagres. Que bom, né? Que bom. Mas pra esse milagre acontecer, foi um momento difícil, né? Foi. Meu Deus. Onde você morava, Fran? Conta pra gente como que foi ali o início. Você já tava grávida quando começou o Covid? Como que é? Como que foi a tua história? Foi assim, a gente morava em Lucas, né, e o Diogo, meu esposo, nós moramos em Lucas por 8 anos. E daí a gente recebeu uma proposta pra ir pra Foz do Iguaçu, né, abrir uma farmácia lá e tocar um negócio, né, iniciar uma nova jornada. E a gente topou na hora, era uma proposta assim incrível, então a gente foi. E nós estávamos casados já há 10 anos, então pra nós foi assim, a gente sempre vinha adiando, né, ter filhos, sempre adiando. Então foi um momento assim que a gente pensou, né, estamos prontos, né, para assumir esse compromisso como casal e ter filhos, né. Tudo isso então, antes do Covid. Antes do Covid. Nem ouvi falar em Covid. Aí em 2019 a gente foi para Foz do Iguaçu. Chegamos lá, abrimos a farmácia, estava tudo lindo, maravilhoso e veio a primeira onda do Covid. Veio a primeira onda, Você já estava grávida? Ainda não. A gente pensou melhor e falou, não é o momento, vamos esperar baixar um pouco, né? E foi o que aconteceu, a gente esperou quando baixou, assim, a primeira onda que a gente pensou, agora vai acabar, né? Então não vai mais ter esse negócio de Covid, a gente nem entendia na época o que era direito, né? Sim. Então, quando baixou o pico da primeira onda do Covid, a gente planejou, se organizou, fez todo um tratamento médico, psicológico, né? Sim. Se preparando, né, pra chegada do bebê. E eu achava que eu ia demorar pra engravidar, porque eu tomava anticoncepcional por 10 anos. Então, eu pensei, vai demorar, né? Vai demorar. Fizemos o tratamento médico, acompanhamento, o médico falou, tá tudo ok, podem tentar. E no primeiro mês eu engravidei. Nossa. Oh, isso que é? Foi muito Eu te lembro aqui mesmo. A idade tava lá em alta. Nossa, meu Deus. E eu engravidei no primeiro mês, isso foi em novembro de 2020. Nasci em 2021. E daí, quando eu tava grávida, em abril de 2021, veio a segunda onda do Covid. E veio, assim, com a cepa mais forte de todas. E foi, assim, devastador. Porque, na época, eu lembro que tava afetando pessoas de todas as idades. Não era só idoso que morria. Era todas as idades, independente da comorbidade, né? E foi o que aconteceu. Em abril de 2021, deu aquele lockdown, fechou tudo. Então, a gente começou a trabalhar, assim, mais fechado, a farmácia. A gente atendia só pelo WhatsApp, se cuidando, né? Pra não pegar Covid Até porque mesmo. você estava grávida. Sim, eu tava grávida e a gravidez estava fluindo muito bem. Não tinha nenhuma intercorrência, tava tudo muito maravilhoso. E daí, quando a gente decidiu fazer o ensaio de gestante, né? Que era um momento, assim, muito marcante pra gente. A gente não podia deixar, né, passar. Sim. Eu até nem É o tinha, sonho de toda mãe que tá ali grávida, tinha né? foto de barriga. Na época, eu nem tirava quase. Eu falei, não, a gente precisa registrar, né, esse momento. Sim.
E foi o que a gente fez. A gente viajou pro interior, lá na casa do vô do meu marido, porque tinha uma vinícola do lado, né? No interior, no interior, lá, no meio do afastado de tudo. A gente pensou lá, a gente não vai pegar Covid, não. Então vamos. Aham. E a gente foi pra lá, tirou as fotos, tava tudo tão maravilhoso. E daí, nesse final de semana que a gente passou lá, tinha um parente nosso que estava com Covid e não sabia. E a gente acabou contaminando. Aí, quando a gente voltou pra Foz, a gente começou a ter os sintomas e foi evoluindo tudo muito rápido. Quais foram os seus na época, assim? Na época foi febre alta, né? Dor na garganta, mal-estar, cansaço, assim, extremo. Um sintoma gripal que todo mundo sentia. Algumas pessoas achavam que não era, né? O pessoal achava que não era nada demais, E por estar né? gestante, né? Sim, e eu lembro na época que eu vi uma reportagem que era bem assim, falando que as grávidas não sentiam quando estavam com Covid. Porque o cansaço já tem, né? Porque já tava tudo alterado. Eu tava, Sim, imagina, 15 verdade. quilos acima do peso. Com 7 meses eu já tava, 31 semanas eu tava completando. Naquele dia que eu descobri que eu tava com Covid, eu tava com 31 semanas. E você descobriu o Covid e já foi pro hospital? Na hora que ele falou que deu positivo o exame dele, a gente já foi, porque já tava com sintomas, né? A gente já foi no hospital, tinha plano de saúde, a gente foi lá, fez o exame positivo na hora. Até o médico falou assim, eu acho que é uma cepa muito forte, porque não tava positivando muito cedo. E o nosso já deu positivo já muito. Nos primeiros sintomas. Nos primeiros sintomas. E você e o seu marido? E eu e ele. Os dois. E daí, ele foi melhorando com o passar dos dias e eu fui piorando. Eu comecei a sentir muita falta de ar, muita dor no peito. E a gente tinha contato com alguns médicos aqui de Lucas, amigos nossos de anos. E daí o doutor Evandro e o doutor Ariovaldo falaram com o Diogo e eles orientaram ele a procurar um hospital, porque eles achavam que eu estava grávida. E foi o que aconteceu. A gente foi no hospital da Unimed, eles recusaram a gente 3 vezes, falaram que eu não tinha nada, que era pra eu ir pra casa. Quando eu cheguei em casa, a gente ligou pra eles falaram, não, eu recomendo você fazer uma tomografia e uma ultrassom pra ver se o Vicente tá bem. E o meu médico, obstetra, tinha viajado, né? Então eu tava sem cobertura nenhuma, né? Aí eu fui na sorte num hospital que me falaram que talvez iria atender, né? Por ser grávida e por ser de risco, né? Minha categoria de risco. Fui lá, fizeram ultrassom na hora, fizeram a tomografia do pulmão e deu que eu tava com 70% de acometimento. Então, na hora eles falaram, vai pra internação. Não me falaram que era UTI nem nada, só falaram, vai internar agora, Francis. Pede pro teu marido que você vai internar agora. Imagina a sensação. Foi horrível. E você não sabendo o que iria acontecer ali. Eu não sabia com nem que eu ia bebê, bater, eu não sabia nada. E aí, você chegou no hospital? Fiz o exame, eles viram que tava muito grave e eu chorando o tempo todo, porque eu já sabia que coisa boa não ia vir dali. Fica tranquilo. Pra vocês entenderem, o Vi é um anjo, né? Hoje, uma energia que só uma criança de 4 anos tem. Obrigada, super ativo, Ele tá super bem, mas pra ele estar aqui super bem, a Fran passou por um momento muito difícil, pesado. né, Fran? E daí aconteceu isso. Quando eu me despedi dele, eles pegaram o celular, tiraram a roupa, eu me vesti com aquela roupa de hospital e entreguei tudo pra eles. Eu não vi mais o João. Aí eu entrei no quarto. Quando eu vi que tinham várias pessoas entubadas, aí que eu fui entender a dimensão. Porque eles não me falaram nada, né? Eles só falaram, vai internar. Quando eu vi que era UTI, aí eu perguntei pro médico que me atendeu, né? Eu falei, eu tô na UTI. Aí eles falaram assim, você tá na UTI, porque aqui a gente consegue monitorar você melhor, né? Você vai ficar 72 horas aqui. E se você melhorar, se você evoluir, você vai pro quarto. Mas a princípio você vai ficar aqui. Aí eu falei, por favor, eu não quero que faça cesárea antes, eu não quero ser entubada, porque naquela época as informações eram desencontradas. Sim, com certeza. Eles implantavam na nossa cabeça que entubou, morreu. Não tem mais nada. É. E eu fui com esse pensamento, eu falei pro médico, eu falei assim, eu não quero ser entubada. Eles falaram, tira isso da sua mente. Se for necessário, você vai ser entubada sim. Tubo é vida. Todo mundo me falava, tubo é vida. E eu na minha cabeça, não, tubo é morte, eu vou morrer. Porque realmente é exatamente o que você falou. A gente tava com tanta informação desencontrada, informação que vinha de um, informação que vinha de outro, informação que vinha, sei lá da onde. Era tudo muito novo pra todo mundo, aconteceu muito rápido, né? E eles já sabiam que eu não ia conseguir chegar até o final.
Porque todas as grávidas que entraram no mesmo período que eu não deram conta de evoluir Levar, a né? gravidez. Já tinha que ir perto para medidas extremas. E foi o que aconteceu. Deu 72 horas, eu falei, chama o médico, eu quero falar com ele, eu quero ir embora. Na minha cabeça eu tava bem. Tava bem. Aqui eu tava, tipo, eu tô super bem, mas o organismo não tava nada bem. Eu tava só piorando dia após dia. Eu fazia fisioterapia, eu não aguentava fazer fisioterapia, eu passava mal toda vez. Porque meu pulmão cada dia mais debilitado. Teve um dia que eu tentei até fugir do hospital, porque eu queria ir embora. Não, vocês não têm noção, é um ambiente assim muito pesado. Não, eu O imagino. problema não é só o você estar, não é só o sintoma que você tem, é o ambiente que você tá, né? Eu olhar fiquei pro lado. quase louca, não podia ter o celular na mão, eu não tinha TV, eu só tinha um reloginho pequenininho. E seu marido conseguia visitar? Não, também, porque era Covid, não podia entrar ninguém. E UTI, não podia entrar ninguém além da equipe médica. E grávida ainda. E grávida, a cabeça aquele a mil, né? barrigão enorme. Então, assim, a minha cabeça era, eu preciso proteger meu filho. E Aguentar o máximo possível. aguentar o máximo que der. Então, assim, eu era uma paciente bem difícil. É mesmo? Nossa, eu queria ir embora toda hora, eu queria fugir, eu não queria ficar lá, eu queria só ir embora. O tempo todo eles falavam, França, calma, você tá... Porque eu tinha ataque de pânico, eu tinha ansiedade todo dia. E quando que foi o ápice do momento em que você entendeu que era hora do Vicente nascer? Ou você não chegou a entender isso? Não, eu não entendi. Eu achei que eu iria aguentar, né? Eu entrei lá na... Eu não lembro agora. O Dias, Covid né? foi assim, depois que eu acordei do Covid, eu perdi muita memória. Então, assim, muitas coisas eu esqueci do que eu vivi lá dentro. Mas pelo que eu me lembro, eu não lembro direito se eu entrei na terça ou na quarta-feira. Eu sei que na sexta de manhã, eles vieram na porta e eu vi uma movimentação, assim, muito estranha. E todo dia eu tinha direito de fazer uma ligação de vídeo pro Diogo. Eles me davam um tablet, vinha a equipe de psicólogo, todo mundo conversava. Eles me davam muita força, muito apoio e eu lá, né? Nossa, que legal, né? Eu não sabia que existia esse lá, cuidado, né? Com as nossa, pessoas que naquele estavam hospital, eles eram, assim, incríveis, a equipe. Eu sou grata a eles, assim, pelo resto da minha vida. Porque eles me davam muito apoio. Era uma equipe, assim, gigantesca de psicólogo, médico, de todas as especialidades. O hospital que eu tava era realmente muito bom. Graças a Deus, hoje eu dou graças a Deus que eu fui recusada naquele hospital que eu falei. E fui nesse, porque nesse eles tinham acesso a todos os recursos. É um hospital que é mantido pela Itaipu Nacional. Então, é assim, um hospital que tem recursos. Entendi. Tudo que precisava eles tinham lá. Cada paciente tinha um respirador, cada paciente tinha um fisioterapeuta. Nossa. Então, assim, era uma equipe muito qualificada, top demais. Então, assim, dou graças a Deus que eu fui pra lá e que deu tudo certo. Eu acredito que se eu não tivesse ido pra lá, eu não estaria aqui pra contar essa história. Nossa. Eu acredito sim, 100% de chance. Isso, caramba, né? Mas aí você viu a movimentação. Aí eu vi a movimentação ali na porta, e daí nesse dia eu tinha uma ligação, né, que eu podia ligar pro Diogo, eu liguei pra ele, eu falei assim, eu não sei, eu tô com um sentimento um pouco estranho. Eu acho que você prepara a malinha de maternidade do Vicente, deixa tudo organizado, que talvez eu acho que eles vão ter que tirar ele antes. E ele falou, não, fica calma, fica tranquila, se precisar eles vão te avisar, mas eu vou deixar tudo preparado, porque eu tinha muito aquela paranoia, né? Tipo, mãe, pronto. Mãe de primeira viagem, Meu né? Deus. Imagina, um bebê tão esperado, né? Tantos anos aguardando, ansioso pra conseguir. E foi bem isso que aconteceu. Eu terminei a ligação com ele, veio a equipe médica inteira na porta do quarto e falaram, prepara a Franciele que ela vai pro centro cirúrgico. Meu Deus. E eu falei, não, eu não vou, eu não quero, eu não autorizo. Eu falei, eu não vou, meu filho não vai nascer agora. Eles falaram, não, ele vai nascer. Eu falei, eu não autorizo. Eles falaram, seu marido já autorizou. Ele sabia, então, Fran, quando você ligou? Eu não sei se ele sabia, mas foi tudo tão rápido. Eles Que ligaram talvez ele soubesse, mas não te falou pra tentar te acalmar e deixar que os médicos falassem. Ou talvez ele realmente não sabia, né? Porque, na verdade, quando ele te deixa no hospital, com certeza ele autoriza qualquer marido faria isso. Eu autorizo vocês a fazerem qualquer coisa pra salvar minha mulher e meu filho. E foi o que aconteceu. Eles ligaram pra ele por voz, né? E falaram, olha, aqui tá uma junta com 5 médicos. Como você não pode assinar a papelada, porque tem que tudo autorizar, né? Como você não pode assinar a papelada, a gente gostaria que você autorizasse, nós vamos assinar por você. Pra autorizar a cesárea da Franciele, porque chegou um ponto que tá muito crítico. A gente não consegue mais tratar ela sem interferir no bebê. O Vicente tá em sofrimento. Então, aí ele falou, olha, façam o que for necessário. Sim, eu imaginei. E foi isso que aconteceu. Eu lembro de eu entregar nas mãos de Deus e falar que seja o que Deus quiser, já que eu
eu não mando mais no meu organismo, eu não mando mais na minha gravidez. Então, se Deus achar que for necessário, eu vou passar por isso. E foi o que aconteceu. Eu falei pro médico na época, eu não lembro se era um médico, se era uma enfermeira, eu lembro que eu falei pra ela, se precisar escolher entre nós dois, salva o meu filho. Meu Deus. Que mãe não falaria isso, né? Aí eles falaram, não, pra ser calma, não vai com esse pensamento pra UTI, porque senão, pra sala de cirurgia, porque senão os pacientes não podem ir com esse pensamento. Pensa que vai dar tudo certo, que a gente vai salvar vocês dois. E eu lembro de eu entrar na sala de cirurgia, tinha muitas pessoas lá dentro. E daí eu pedi se eu ia poder ver o parto, eles falaram que não. Porque eu tava muito debilitada, que não ia ter como. E daí eu pedi se ia ser anestesia, como que ia ser, porque eu lembro que na época eu tinha muito medo da hack. Todo mundo fala, né? Ah, anestesia dói, isso aqui é a pior dor. E eu lá com medo, eles falaram, não, vai ser aquele gás, você não vai sentir nada. E eles não me falaram mais nada, só falaram pra eu confiar. E eu lembro que tinha várias enfermeiras assim, segurando na minha mão e rezando. Eram muito assim, sabe? Positivos, assim, equipe, todo mundo assim, rezando muito. E foi o que aconteceu. Eu acordei 11 dias depois, sem saber nada do que estava acontecendo. 11 dias depois? Eles me entubaram antes da cesárea. Ela foi entubada antes do parto. Antes do parto. Não ela estava tão mal a ponto de precisar ser entubada pra conseguir fazer o parto. Meu Deus. E foi o que aconteceu. Eles me entubaram. E eu não vi nada. E eles não me avisaram, não falaram nada. Se eu tivesse morrido nesse período ali, eu não ia nesse período. Eu não sentia absolutamente nada. Eu acordei 11 dias depois. A medicação é tão forte que você não sabe o que tá acontecendo. Eu não lembrava de nada. A única pessoa que eu lembrava era o Diogo. Eu não lembrava do Vicente. Eu não lembrava por que eu tava ali. Eu confundia muito. A minha cabeça tava assim, muito fora, sabe? Eu tava sabia quantos dias você estava ali. E eu não tinha nem noção. E todo dia eu esquecia. Eles me falavam. E eu todo dia ficava chorando, apavorada, passando mal. Eu não entendia mesmo o que tava acontecendo. E enquanto eu fiquei esses 11 dias desacordada, né? Entubada, o Vicente nasceu super bem, ele nasceu com 2,1 kg, então assim, ele, nossa, era muito forte. Desde o primeiro dia que eu entrei, eles já me aplicaram aquela medicação para o pulmãozinho dele maturar, né? Então assim, ele nasceu respirando sozinho. Então assim, nossa, ele é um guerreiro, ele foi pra UTI NEL e ele tinha muita força, ele tava indo muito bem. Aí no 5º dia que eu tava entubada, ele teve uma apneia respiratória, aí ele teve que entubar também. Meu Deus. Que é normal. E ele tava com 31 semanas. 31 semanas. 35 dias. Imagina, gente, agora eu tô aqui, assim, imagina, não desmerecendo o teu sofrimento hoje, porque no final das contas, é óbvio que você sofreu também, mas imagina o Diogo, o pai, né? Em casa. Que não adiantava tomar a esposa entubada, o filho prematuro entubado. E não ele se sentir de mãos amarradas, né? Porque ele não pode visitar, ele não... E ele tava com Covid também. Ele não tava grave igual eu, mas ele tava muito fraco também. Ele sofria todo dia. Então, ele não comia, ele não dormia, ele só rezava dia e noite. Imagina. Meu sogro foi daqui do Mato Grosso pra lá e montou um altarzinho assim no canto, que não podia ir na igreja, não podia fazer nada. Não podia. Quando liberado pra ir na igreja, ele ia todo dia na igreja. E eles rezavam dia e noite, dia e noite. E a minha mãe, ela já tinha tomado as 2 doses da vacina. Naquela época eu não tomei nenhuma antes da gravidez. Na gravidez não podia tomar. E daí ela tinha tomado 2 doses. E daí quando o Vicente nasceu, no dia que ele nasceu, ela veio lá da cidade dela pra lá, pra Foz. E daí foi no hospital e implorou pro guarda deixar ela entrar. Pra ver o Vicente. Pra ver se ele tava bem. E daí o guarda falou, vou chamar a direção do hospital, não sei o que. E chamou o pessoal e eles falaram, não, vamos deixar você entrar, mas é 5 minutos. Você vai entrar, vai ver ele rapidinho, me dá os teus comprovantes da vacina que você tomou. Aí verificaram tudo, deixaram ela entrar 5 minutinhos. Ela foi lá, conheceu ele, tirou uma fotinho só pra mandar pro Diogo, que o Diogo também nem sabia como que ele tava. Nem como ele era, Nem como ele era, nem nada. E daí ela... Foi o único dia que eles deixaram ela entrar, foi esse dia. Depois eles já proibiram. E o Diogo, enquanto não parasse de positivar o exame dele, ele também não podia entrar no UTI. E com quantos dias o Diogo conheceu o Vicente? Eu acho que ele já tinha uns 15 dias. Meu. Eu fui conhecer ele quando ele tinha 25 dias. Porque lá no 5º dia que ele foi entubadinho, eu tive uma bactéria também. Peguei uma bactéria dessas que dá infecção generalizada.
E daí eles entraram com uma onda de antibióticos mais forte que tem. Falaram, olha, agora o Diogo é só rezar, porque o que a gente podia fazer por ela, a gente fez. Então, assim, os médicos falavam, fica um fantasminha, assim, cada paciente reage de um jeito. Tem paciente que melhora 100%, tem paciente que não sai do tubo. Então, a gente não sabe o que fazer. O que deu pra fazer, a gente fez. Aí, na época, todo mundo ligava pra ele e falava, Diogo, compra aquela vacina lá que custa não sei quantos mil, e não sei o quê, e tem isso, tem receita, e não sei o quê, um monte de coisa. E ele pedia pros médicos, vocês precisam que eu compre aquela medicação, cara, que surgiu ali, que cura as pessoas graves. Eles falaram, olha, Diogo, se eu precisar, a gente vai te avisar, mas a gente tem tudo que precisa aqui dentro do hospital. Então, se precisar, eu te aviso, mas eu acho que não. Porque eles sabiam que tinha paciente que dava certo e tinha paciente que não dava. Dependia daquela medicação. Dependia da pessoa, do organismo, né? E eu era saudável. Mas o problema era a gravidez, né? O Covid afetou demais o meu organismo. E daí eu reagi, né? Melhorei. Aí no 11º dia eles falaram, olha, agora ela tá melhor, vamos tirar o tubo e agora vamos ver como ela vai evoluindo. Quando eu acordei, eu tava amarrada na cama. Porque o paciente acorda muito louco. Eu acordei bem louca, eu não sabia nem onde eu tava, o que eu falava, eu falei coisa por coisa. Imagina. Eu só lembrava do Diogo, não lembrava que eu tava grávida, não lembrava do Vicente, não lembrava de nada. Aí quando eu acordei, veio uma junta de psiquiatra, psicólogo, explicaram pra mim tudo o que tinha acontecido. Só que eu perdi a memória muito rápido. Então eles falavam, eu falava, entendi. Aí já Mas dali sumia. já sumia, eu esquecia tudo. Que loucura. Aí teve um dia que eu perguntei pra eles, quantos dias que eu tô aqui? Daí eles falaram, 20 dias. E eu, meu Deus, eu tô 20 dias aqui, eu não me lembro. Não me lembro de nada, o que aconteceu? Eles vinham me contar, daí então eu esquecia tudo de novo. Ai, Deus, eu sei que demorou um tempão pra sair essa medicação toda do organismo e eu começar a entender e lembrar das coisas, né? Aí eu pedia todo dia pra ver o Vicente, eles me mostravam foto, vídeo dele lá na UTI. Eu falava, eu quero ver ele, eu quero conhecer ele. E eles, não pode, você pegou uma bactéria, você pode prejudicar os bebês que estão doentes. Não só ele, né? Porque no final das contas ali é um ambiente que... Lá tinha crianças que estavam há 6 meses, 7 meses, um Meu ano lá Deus. doente, internado. Então era muito perigoso. Essa bactéria vive na UTI que eu poderia contaminar aquelas E crianças. quanto tempo você ficou ali com a bactéria? Ah, eles falaram que eu ia só colonizar quando chegasse em casa. Que tipo assim, que eu ia colonizar com as bactérias boas que tem no ambiente de casa, mas que a infecção, assim, o ponto alto já tinha controlado, né? Que os sintomas eu não iria mais sentir, mas que iria... Ficaria, que ficaria comigo né? por Que é um natural. tempo. Tanto que eles não deixavam eu conhecer o Vicente. Eu implorei várias vezes pra conhecer o Vicente e eles não, todo dia não. Mesmo que os seus sintomas já estivessem já diminuídos. Sim. Aí lá, quando eu fui pro quarto, que eu saí da UTI, que consegui até que, enfim, lembrar. Na verdade, o que aconteceu comigo? Eu esqueci como que era respirar. O movimento respiratório Meu Deus. natural. Por isso que faz tanta fisioterapia, né? Eu fazia todo dia, só que eu não lembrava como que era que fazia o movimento. Porque como eu tava grávida e tava com 15 quilos a mais, então aquilo não era mais natural respirar. Eu ficava respirando tipo cachorrinho. Sem conseguir fazer o movimento respiratório. Era um bebezão, né, dentro de mim. Sim. E eles falaram isso, olha, Fran, você esqueceu como que é respirar. Então você tem que lembrar, mulher. Faz uma força. Porque o fisioterapeuta todo dia ali do meu lado me ensinando e eu não conseguia. Eu não conseguia respirar. Como pode, Meu né? Deus, Como é o pode. corpo da gente, a Algo cabeça, que é tão né? natural, A né? cabeça, né? Mas A gente nasce respirando, então... E eu achando que eu tava bem, nossa. Aí lá, quando eu já tava melhorando, assim, aí eles viram que eu era, assim, tipo uma esponja. Tudo que tinha ao meu redor ali de coisa ruim, eu ficava absorvendo. E eu tinha ataque de ansiedade, eu não dormia, porque eu tinha medo de dormir e morrer. Então eles colocaram um biondo, assim, fecharam pra eu não ficar vendo os pacientes. Porque Entubado. tinha de tudo ali, né? Sim. Ainda que, como era um hospital muito bom, tinha só 3 pacientes em cada quarto. Então não era assim. E só que lá ia os casos mais graves. Então, querendo ou não, tinha gente morrendo do meu lado, né? E eu ficava muito mal quando eu escutava os aparelhos apitando e a pessoa passando mal. E eles ali lidando com os pacientes. Eu fui começar a melhorar quando eles me isolaram num quarto sozinho. Que tinha uma parede assim gigante e eu ficava sozinha lá naquele canto. Aí eu consegui dormir. Eu conseguia me acalmar. Eles me deram medicação pra me sedar. Eu ficava o tempo todo Mais dormindo zen, mais tranquila. E daí eu comecei a melhorar quando eu comecei a dormir. E eu comecei a entender como que era respirar. E eu me esforçava muito na fisioterapia pra eu conseguir sair de lá. Porque eu achava que eu nunca mais ia sair de lá.
Só que eu não podia levantar da cama, então eu fiquei 30 dias deitada numa cama. Meu Deus. Eu não podia nem ir no banheiro, era só de fralda, de sonda. Então era assim, nossa, muito invasivo, sabe? Eu não podia levantar da cama. Nesse período que eu tava na UTI, era proibido. E daí depois eu fui pro quarto, né, quando eu já tava melhor. Aí eles falaram assim, olha, a partir de agora, não é o cuidado 24 horas por dia do médico, enfermeira e toda a equipe. O seu esposo vai poder entrar com você e ficar do seu lado e te ajudar. Pra tudo que precisar, ele vai te ajudar. A gente vai entrar só pra dar a medicação e pronto. Ou seja, foi pro quarto, já tá Nossa, bem. eu pensei, agora sim, eu vou melhorar. E a hora que eu vi o jogo, pra mim, foi... Imagina. Cara, eu imagino a emoção de você olhar pra ele e falar, sobrevivi. E ele não saiu do meu lado. Diogo é um maridão, um paizão, né? Vou marcar ele aqui depois assim, pra ele ver o quanto a gente falou do Diogo hoje. Eu que ganhei bebê há 2 meses atrás, a gente fica tão assim, refém, né? Tipo, querendo o apoio do marido. Você tá numa cesárea, tipo, numa cesárea eu me sinto tão... é estranho, você não consegue se mexer. É aquilo, imagino você. E daí que eu fui entender a dimensão quando eu fui pro quarto. Que eles falaram, você vai poder levantar da cama e dar uns passinhos. Eu falei, cara, eu vou sair correndo. Eu pensei, ela vai sair correndo daqui. A hora queria correr uma maratona, né? A hora que eles me sentaram, a minha cabeça caiu pro lado, assim, ó. Porque muito tempo deitada. Eu não tinha força nenhuma muscular. Eu perdi 40% da massa muscular, mesmo eles me suplementando ali o dia inteiro. Meu Deus. Então eu não consegui nem equilibrar minha cabeça, e girar o corpo. A hora que eu levantei da cama e consegui firmar todo o corpo, assim, inteiro em pé, meu Deus. Aí que eu fui entender a dimensão do problema, porque na minha cabeça eu ia sair correndo uma maratona, mas não era. Na sua cabeça eles estavam te mantendo ali deitada, mas que não tinha mais necessidade daquilo. Você tava bem. E você não imagina o quanto o seu pulmão é importante pra você. Sim, eu não conseguia. Tudo, né? O corpo inteiro, tudo. E eu pensava, não, é o coração, é o cérebro, mas os pulmões, meu Deus, é tudo, é sua vida. Você não consegue manter seu corpo de pé sem seu pulmão, sem respirar. E eu tava desse jeito, eu não conseguia respirar sozinha, sem o oxigênio. E eles lá, mandando oxigênio, enquanto eu tava no quarto ainda, tava desmamando, tirando, mas eu ainda tava lá com o cilindro. Primeira vez que eu fui tomar banho, lavar o cabelo, imagina, eu fiquei 27 dias sem lavar o cabelo. Meu cabelo tava todo. Pra uma mulher, isso é quase um surto, né? É um surto. Eu falei pra enfermeira, eu só quero lavar meu cabelo. Agora a gente tá aqui rindo, sim, né? Mas... Aí ela, vamos lavar esse cabelo, vamos te dar uma paz. Meu Deus, aí que lavou o cabelo foi um alívio. Imagina. Aí quando eu fui pro banheiro a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô bem mesmo. Foi feia coisa. E aí, como que foi a volta pra casa? Ai, Deus. Aí foi com na verdade, esse contato. dia que eu conheci o Vicente, né? Nesse dia, no quarto. Esse dia que eu fui pro quarto, eu ficava fazendo fisioterapia o dia inteiro e eles nada. Eu todo dia pedi, eu quero ver o Vicente, agora que eu tô no quarto. Eles, não, ainda não. Aí nesse meio tempo, eu não sei, acho que foi um dos psicólogos que pediu autorização pra uma central que eles têm lá de revelação, não sei o que é, em Curitiba, eles me falaram. E daí pediram autorização se eles podiam deixar eu conhecer o Vicente. Meu Deus. Imagina, era uma burocracia pra eu conhecer. Pra mãe conhecer o filho. Todo mundo tem aquela golden hour quando conhece o filho, se tira foto. E eu não podia nem ver o meu filho, era só por foto e vídeo. Aí eles falaram pro Diogo que tinha autorizado, mas que ele tinha que me preparar psicologicamente, senão eu ia infartar lá, né? E daí eles escreveram no quadro Bem-vindo Vicente, e eu nem vi. Tinha um quadro assim com os desejos, né? Fran, o que você quer fazer quando você sair daqui a primeira vez? Eu quero ver o sol. É quero mesmo andar. que tinha isso? Ai, que legal. Gente, Era que muito massa. fofo. Aí os desejos era conhecer o Vicente, sentir o cheirinho dele, coisas assim, sabe? Comer um churrasco. E você tinha o olfato paladar? Você já tava... Eu acho que voltou Depois, mas porque era geralmente assim, era uma das... Porque como eu tava lá entubada, era comida nasogástrica, né? Então era só sonda, né? Eu não comia nada assim, só. Ixi, pra eu voltar a comer foi um baile. Meu Deus, foi muito difícil voltar a comer. Mas aí então foi meio que surpresa o Vicente. Foi surpresa. Ele que veio no quarto, não A você. minha mãe trouxe, a minha mãe já tava lá com ele, que eram os últimos dias dele lá na UTI, ele tava muito bem. Começou a mamar, sem a sonda. Então tava assim, indo muito bem, né? Tava evoluindo. Aí minha mãe já tava lá com ele nessa observação, assim, era uma ala separada dos bebês que já estão quase indo embora.
Aí ela que fazia toda a rotina dele e o Diogo cuidava de mim. Então ela lá cuidando dele e o Diogo cuidando de mim. Aí os médicos falaram pro Diogo, ó, hoje o Vicente vai vir aqui, mas ele vai ficar 15 minutos só. Não vai poder ficar muito tempo, a gente vai preparar a Fran, vai vestir ela com máscara, luva, com Meu touca, Deus, com não tudo. podia nem pegar. Eu não podia nem sentir nada, o calor da pele dele eu não podia sentir, porque se pegasse essa bactéria nele e ele levasse pra UTI era muito perigoso pros outros bebês, Sim. não só pra ele. E daí eles me avisaram, assim, em cima da hora, falaram, ó, Fran, você vai vestir essa roupa aqui e você fica preparada que você vai conhecer o Vicente. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, foi a maior emoção da minha vida. Eu acredito. Imagina. A hora que eu vi ele entrando, foi assim, E depois a gente vai colocar no final uma fotinho. Manda pra gente. eu tenho um vídeo. Manda que a gente vai Eu colocar. imagino. Meu. A minha mãe entrou no quarto e tava toda junto a médica, psicólogo, todo mundo aqui esperando, enfermeiro. Eles estavam filmando, né, o momento que eu ia conhecer ele depois de 25 dias. Aí ela entrou e falou, olha o presente que eu trouxe. E a tua mãe não tinha te visto também? Não. Meu Deus. Dupla emoção. Ela entrou com ele e foi assim, eu desmoronei. Aí eu consegui pegar ele no colo, ver ele ainda tava com uma sondinha, né? Porque ainda tava mamando pela sondinha, mas ele era tão assim, um anjinho dormindo, Que sabe? lindo. Era um pequenininho. Quando eu peguei ele no colo, foi assim, uma descarga assim, de adrenalina, sabe? Eu fiquei assim, sem reação mesmo. Foi incrível, eu conheci ele, fiquei com ele 15 minutinhos no colo e logo eles levaram ele embora. Quando eles levaram ele, eu só me escorei assim na cadeira e fiquei por 1 hora imóvel. Eu não conseguia me mexer. Era Tanta porque emoção. eu ia te perguntar, era uma emoção grande que você estava sentindo que não queria perder aquilo, Não. com certeza, né? Você queria ficar sentindo. Eu só ficava lembrando dele, assim, sabe? De tudo. Foi assim, incrível. O Diogo até perguntou pra mim, um médico lá, ver se eu tava bem. Eu acho que Eu não passa, imagino. né? É muita coisa. Eu acho que É muita quero adrenalina cuidar, quero e não mesmo. posso. Quero ficar com ele no colo. É, E eu queria muito amamentar ele, sabe? Eu tinha, assim, planos e planos. Que foi tudo por água abaixo depois, mas deu tudo certo. Depois que eu conheci ele, eu fiquei lá 1 hora passando mal, né? Nada daí- do jeito que a gente quer, né? Não, É. nada. Eu sonhei com esse momento totalmente diferente. Aí, graças a Deus, eu tinha uma rede de apoio incrível. Todo mundo da minha família se mobilizou, assim, pra ajudar a gente. Porque como eu não podia fazer nada, não tinha força pra nada. Não é nem que você não podia, você Não não é que eu não conseguia. queria. Eu queria muito. Eu chorava todo dia pra minha mãe e falava, mãe, eu quero amamentar ele, eu quero dar um banho nele, eu quero cuidar dele, mas eu não consigo. Sim. E o médico falou, Fran, vai ser necessário você dormir. Depois que você sair daqui, porque o sono é regenerador, você precisa dormir pra você melhorar. E amamentar, vocês sabem como que é, né? Cada 3 horas a mãe tem que estar ali sim. com o bebê sugando, né? Menos de De 1 em 1, né? A casa é quem diga, né? Depende da criança, né? Mama cada hora, mama É. cada pouco. Então, eu falei, eu simplesmente desisti de tentar amamentar ele. Eu falei, olha, não vai ter como. E eu tentei estimular, não saiu uma gota de leite. Não É saiu. porque o É o- teu corpo não tava mais o preparado pra processo isso, que né? você Fran? passou, né, Fran? Quando eu tava entubada, na verdade, nos últimos dias ali que eles estavam quase me desentubando, eu tava com sedação moderada. Então eu tava acordada na minha cabeça, mas o corpo não tava Aham. imóvel. Eu pensava, quero mexer o dedo, não conseguia. É. Não tinha como. É a mesma coisa da hack. Aham. Meu Deus. Era horrível, só que eles estavam tirando pra me desentubar. Aham. Sim. Empedrou o meu leite do peito. E daí veio 3 enfermeiros e começaram a desempedrar, tirar tudo Não, daquelas empedrou? pedras. Porque o meu corpo entendeu que eu tinha parido, né? Aham. Naquele período e que tinha que produzir leite. Só que Meu não tinha ninguém pra Deus. amamentar, então empedrou Meu tudo. Deus. Virou 2 rochas. Então era pra ter bastante leite, É. né? Porque Desde o início da empedrar. gravidez eu já senti que eu tinha bastante leite. E daí eles tiraram todas as pedras e eu senti toda aquela dor sem poder dar um grito. Porque eu tava acordada só aqui. Aham. Então eu senti todinha aquela dor delas tirando e pegava uma seringa e puxava Meu aquele Deus, leite empedrado Deus até me parar. Aí no final colocaram uma faixa bem apertada pro peito ficar apertado, eu acho, e não produzir mais leite. Eu não entendo disso, mas foi isso que fizeram. pode E ver realmente eu não consegui amamentar e não saiu um pingo de leite. Mas ele tá aí, tá Nossa. saudável e tá tudo bem, né? Ele foi muito bem, nossa, mamou na mamadeirinha super bem em casa. Nossa, Ô, Fran, e depois de quanto tempo em casa
que você conseguiu, assim, voltar, conseguiu dar um banho, essas coisas? Que eu consegui lidar com ele foi 60 dias. 60 dias em Depois casa. de Depois casa. de Depois de casa. chegar em Ou casa. seja, ele já tava com 3 meses. Aí nesse primeiro mês não, ele tirou férias e daí ele me ajudava com. Ele dava banho em mim, cuidava de mim, cuidava da alimentação, e a minha mãe ficou 15 dias pra cuidar do Vicente. Aham. Aí depois a minha irmã ficou 15 dias, uma tia dele ficou 15 dias e a irmã dele também Sua ficou 15 rede de dias. apoio ajudou Aham. você até que deu. Eles ajudaram até onde eu consegui me virar sozinha. A gente morava num sobrado, então eu fiquei 60 dias em cima. Na parte de cima eu não desci embaixo, porque era 18 degraus. E eu não tinha força não pra descer tinha. um degrau. De Deus tirar 18. Imagina 18, né? E pelo menos lá você estava em casa, É. sua cama, suas coisas, Nossa, né? era todo um processo pra tomar banho, pra comer, pra fazer fisioterapia, porque eu tinha que fazer todo dia fisioterapia, porque senão não ia conseguir reabilitar, né? Então eu tive que reaprender a comer, a falar, a andar, tudo. né? Tudo. E 60 dias, daí E você lidar com ele. voltou, assim, bem, não 100%, Não, 100%. mas bem. Né? Ixi, eu fiz 1 ano de fisioterapia Meu Deus, respiratória, porque eu não conseguia parar em pé pra dobrar uma toalha. Pra você ter noção. faltava ar. Do tanto que me faltava ar. Parecia que tinha alguém assim me apertando o tempo todo. Então o meu pulmão tava muito inflamado depois que eu saí da UTI. Aí eu fui num especialista, pneumologista, e ele fez todo um protocolo, assim, que foi uma bênção de Deus eu ter encontrado aqui o médico, e ele, assim, regenerou meu pulmão quase 100%. Eu tenho fibrose pulmonar hoje, mas, assim, eu consigo lidar com Eu ia te perguntar isso, Fran. Como que é hoje, 4 anos e pouco depois? Como que você se sente? Como que tá? Você ficou com alguma sequela, alguma coisa? a sequela foi isso mesmo, foi a fibrose pulmonar, e eu tive uma contratura na perna também, que lesionou minha perna por causa da medicação que eles colocam pra pessoa ficar 100% imóvel. Aham. E nesse meio tempo eles ficam virando o paciente várias vezes Meu durante Deus. o Pra período. não dar ferida. Pra não dar essas- ferida, essas- pra movimentar e pra fazer fisioterapia ali. Enfim, eles ficam virando o paciente, daí vai de prona pro pulmão respirar, depois volta de novo. É Então, muito nesse bem. movimentar que me deu a contratura. Quando eu acordei da intubação, eu sentia muita dor na perna. E eles falaram, meu Deus, será que é trombose? Vamos Aham. chamar um cirurgião vascular aqui. Ele foi lá, fez o exame e tudo com um Doppler. Ele falou, não, é uma contratura na perna. Caramba. Aí eu fiquei com essa perna, sei lá, uns 6 meses com ela, assim, com muita dor, todo dia e noite. E depois ela ficou meio que dormente, assim. Hoje ela é meio dormente. Não ficou 100%. Caramba, né? Tanta coisa. E ele, E o Vicente, nossa, ele ficou... nasceu super prematuro, então a gente tinha que ter aquele cuidado, né, de bebê prematuro, né? Uhum. Ele teve um hemangioma também na testa, né, que ele nasceu, que é um tumorzinho vascular, né, que a gente teve que cuidar, até hoje ele tem, mas diminuiu, assim, muito, É que bem eles falam que é perceptível, normal né? acontecer, né, com prematuro. Ele tinha uma anemia leve quando ele saiu, né, do hospital, então a gente tratou por meses, assim, até ele ficar 100%. Ele tinha também uma hérniazinha no umbigo que estourou por um tempo e daí depois ela regrediu sozinha, sem cirurgia. E até a médica falou, nossa, isso daqui é muito raro acontecer, porque geralmente tem que fazer cirurgia, né? A dele foi, voltou certinho o umbiguinho dele. Então assim, nossa, ele foi vencendo uma atrás da outra sem... Não é à toa que ele tem toda aquela energia. é isso, super. E ele nunca teve atraso, graças a Deus. Não, Apesar da prematuridade, a gente sempre levou ele em todos os especialistas assim, possíveis pra ele não ter atraso. Uhum. A gente fazia fisioterapia nele também. Ele teve osteopata, tudo ele foi Que superando. bom, né? E é tão bom quando a gente consegue proporcionar essas coisas, né? Porque é natural, algumas crianças vão ter mesmo com todo cuidado e tudo, mas se a gente conseguir fazer isso para os nossos filhos é ótimo, né? Nossa, é incrível. Fran, então é um milagre. Você aqui com nós hoje, né? Graças a Deus. Milagre, o Vicente também. Eu falo que eu sou muito grata, né, à medicina, a todos os profissionais que me ajudaram, que contribuíram, né, de alguma forma. Porque eu realmente não me lembro de todas as pessoas que me cuidaram, que me ajudaram, né, nesse período e depois também, né, porque foi todo um tratamento. E a Deus, principalmente, porque muita gente rezou por nós. Depois, quando eu tive acesso ao meu celular, tanta gente mandou mensagem falando Eu rezei imagino. por Você vê o carinho, Tá né? como você legal, tá, né? dá notícias. Dá eu, notícias, Meu Deus, eu né? nem sei quem é, mas Ai, eu que preciso resolver legal. pra mim. Aham. E é tão legal quando a gente vê que tem outras pessoas que a gente nem imagina torcendo. Às vezes a gente até sim, aquela que a gente imagina, mas o mais legal é você olhar e falar, caramba. Quando você, caramba, a pessoa lembrou, a pessoa tava orando por mim, né? Essas coisas. Não, e nesse período de jogo eu não conseguia falar com ninguém.
Imagina a cabeça dele também. Ele meio que assim, desligou do mundo, ele ficava só ali focado naquilo, rezando e na nossa recuperação e depois também. Então as pessoas falavam, nossa, você não dá notícia. Porque não é fácil também. Mas que notícias, né? É. Também. A gente tá rezando aqui por eles. Fran, de verdade, a gente só tem a agradecer, porque a tua história é linda e levar isso para as pessoas que estão aí do outro lado é importante por N motivos. Primeiro, porque a gente tá aqui para levar conhecimento, para as pessoas entenderem, assim como nós conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho do que foi, levar para algumas pessoas que, não pelo Covid, que graças a Deus isso passou e acabou, mas existem outras intercorrências que acontecem, né, nas gestações, no parto, enfim, e que tudo tem um propósito, né? Então, assim, tá tudo bem, passou, aconteceu, mas passou. E você tá bem, e o Vicente também. Então... E quando eu saí da UTI, eu fiquei pensando, deu um bug na minha cabeça, eu fiquei pensando, gente, tantas pessoas boas, né, morreram, não tiveram essa oportunidade, então eu tive uma segunda chance. Então, eu valorizo todo dia essa segunda chance que eu tive. Isso eu vi um vídeo hoje, era mais ou menos isso. O cara contando que ele sofreu um acidente, e ele era muito novo, sofreu um acidente com os amigos, e ele estava numa cadeira de roda, contando, fazia 22 anos. Ele dependia de todo mundo para tomar um banho, para comer e tal. E ele falou, gente, se você tem uma perna, se você anda, se você tem os braços, agradeça, você é milionário. E às vezes a gente esquece, a gente só reclama, né, questiona e tudo, nada é perfeito, mas depois de uma história dessa, nós merecemos levar um tapa na cara. Eu acho que eu merecia isso. Tem que ser grato constante. Porque eu ficava pensando, cara, eu vivo sempre no automático. A gente não é grato, né, por cada mínimo detalhe, por respirar, por andar, por poder escovar os dentes sozinho, tomar um banho sozinho, né, cuidar, abraçar o nosso filho, pegar no colo, dar de mamar. Então eu pensava, o que eu fiz pra Deus pra merecer ter essa segunda chance? Então... eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que eu vou lutar todo dia. O propósito existe pra você estar aqui, né? Ajudar as pessoas. Eu não sei ainda qual que é o meu propósito, mas eu pretendo ainda ajudar as pessoas a criar o meu filho, sabe, com valores, pra ele ser uma boa pessoa. Você pode não saber falar qual é o seu propósito, mas você sabe. Cara, olha a mulher incrível que tu é. Sim. Não tem ideia do quão inspiradora é a tua história, entendeu? Justamente... por isso, pelo que a Cássia acabou de falar, só de você contar isso para as pessoas, com esse sorriso, você sorri com os olhos, assim, ó, de feliz, da tua alegria. Amor na vida, nos detalhes da tua vida. Isso é incrível. Isso não tem preço. E eu vi esse vídeo hoje, eu falei, e eu assistindo aquilo, eu falei, é verdade. A gente não dá valor nas pequenas coisas. Levantei hoje, tô feliz, tô respirando, tô comendo, agradecendo a Deus por esses pequenos detalhes que muita gente fala, ai não, só pensa em dinheiro, né? E não é. E isso foi não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Não existe. Então, não existe. Quando eu tava lá, eu tinha um senhor do meu lado que eu fiquei sabendo que ele era muito rico, que ele era um médico assim, aposentado, que a família dele era muito rica. E eu perguntei para as enfermeiras, por que não colocam ele no quarto VIP, não sei, já que ele tem tanto dinheiro, pra ter um atendimento personalizado, algo assim, né, coitado, ele merece, né, uma já pessoa, que ele foi tão boa, não pelo dinheiro, mas pela pessoa que ele foi, né, eles falaram que não tem quarto VIP, todo mundo tá recebendo o mesmo tratamento, o SUS, a Unimed, o particular, todo mundo vai ter o direito de viver e de receber o tratamento que precisa. Tá vendo? Eles eram muito humanos, assim, então eu falo, cara, eu tô no lugar certo. Tinha que ser, eu tinha que estar aqui. Tinha que ser, exatamente. A gente falando sobre isso agora, eu me lembrei que às vezes a gente fica se perguntando, né? Mas por que não deu certo? Por que não deu certo no hospital? Porque não era lá o lugar de você ficar. Por isso que a gente nunca entende as coisas que dão errado. Na hora que acontece. Quando acontece. Passa um propósito tem, sabe? Tudo tem um propósito. Eu tenho um exemplo vivo desse em casa, que é o acidente do Márcio, né? Assim, meu Deus. Tá ali. Tudo tem um propósito. E a sua história, hoje, as pessoas que estiverem assistindo vai falar, meu, é verdade. Né? Porque ninguém sabe o que a outra pessoa passou na vida. E a sua história é inspiradora para a pessoa dar valor nos pequenos detalhes da vida. Eu fico muito feliz, sabe, de ouvir essas palavras, porque é sinal que
o meu propósito vai ser cumprido. Eu vou conseguir ajudar Já as pessoas, está eu vou conseguir sendo, inspirar as pessoas a Fran. serem pessoas melhores. Porque hoje em dia a gente tá muito carente disso, né? As Muito pessoas carente. estão muito desligadas, assim, muito no automático. E o próprio Covid fez isso com as pessoas, né? É. Por exemplo, a gente comentou esses dias que as reuniões eram todas online, agora por conta do Covid, que como tava melhor, porque antes não. Mas não tá melhor, não. Eu quero que volte aquilo, eu quero contato, eu quero pessoas do meu lado, eu quero poder conversar, eu quero isso, sabe? Mas não é. O Covid fez isso com a gente. Fez né? isso. Fez mesmo. Mas é isso. Muito Mais uma obrigada, vez. né, Obrigada. por Obrigada de compartilhar verdade. com nós a sua história. Foi inspiradora. Já enxugou as lágrimas? Já enxuguei, porque eu ouvi na Fran falando e por estar recente-parida, né? Eu só imaginando aquilo, porque aquela coisa do bebê sair, a emoção de colocar o rostinho do lado e... Ali, ó. Eu falo que são momentos que eu perdi, Sim. mas que eu ganhei depois, Sim. né? Eu não vivi o puerpério, eu não vivi a dor da cesárea, eu não vivi o golden hour, ele conhecer meu filho, amamentar, mas eu ganhei ele. Ele é meu bem mais com precioso. certeza. É um Exatamente. milagre. Você é um milagre. Exato. É o seu bem precioso e você tá aí Eu para sou mostrar a sua história 1000% grata. para todo mundo, para as pessoas darem mais valor à vida. Ser grato todos os dias a Deus por estar respirando, por estar andando, né? E é isso, gente. É isso, vamos Só terminar gratidão, hoje tá, Fran? com o coração leve de chorar. Leve. Tá bom. Obrigada, Obrigada, Fran, de verdade, volte sempre. E fica aí a história da Fran, mais um episódio. A gente termina com o coração transbordando de novo. Já estamos preparando o 5º episódio, que vai ser super legal também. Vai ser top. Exatamente. Obrigado e até Obrigada, a próxima. E até a próxima.